O medo, ele pode levar a um aumento do nível dos hormônios associados com o estresse, que a gente já falou, né? Entre eles o corticoide, o cortisol, a níveis muito mais altos que fatores físicos adversos, como problemas nas instalações. Falando especificamente aqui em animais de produção, quando o gado se agita durante o manejo, isso é relacionado a medo. E as alterações que ocorrem durante o manejo, como sons, os ambientes, o que o gado vê, eles vão agir como indutores de sinal de perigo, quando os animais são confrontados com o desconhecido, gerando a possibilidade do desenvolvimento do medo. Esses eventos, como a gente já viu, eles não interferem apenas no bem-estar, mas eles também vão contribuir para a depreciação no crescimento desses animais e uma queda no desempenho, tanto reprodutivo como produtivo. Fobia. Então, a fobia, a gente já viu que ela é um medo acentuado, ela tem características de irracionalidade, ela é persistente e ela é excessiva. A fobia, ela é claramente discernível de objetos, seres, lugares ou situações, ou seja, a gente consegue perceber a que esse indivíduo tem fobia. Ela ocorre de forma desproporcional e exagerada. Ela é acompanhada normalmente de comportamento de fuga, esquiva, antecipação e intenso sofrimento, que geralmente não envolve uma ameaça imediata para a homeostase fisiológica daquele organismo, mas que leva o indivíduo a um estresse agudo com respostas condicionadas ao medo. Então, nada mais é a fobia do que um medo exagerado, um medo descontrolado. Na fobia, os limiares de ativação dos circuitos neurais, que a gente viu lá atrás quando falou de estresse, eles estão reduzidos, ou seja, muito menos intensidade nos agentes estressores é necessário para o desencadeamento da fobia. E quando ocorre o desencadeamento da fobia, se pode ver claramente no indivíduo hiperexcitabilidade, hipervigilância, aumento da responsividade comportamental a esses estímulos. De uma forma ideal, os graus de ativação do medo, da ansiedade, eles seriam proporcionais normalmente à ameaça. Uma ameaça leve, uma ativação leve. Uma ameaça grave, uma ativação grave. E uma adaptação a essa situação, a esse agente estressor, normalizaria essa resposta, diminuindo a resposta conforme essa ameaça fosse diminuindo até desaparecer. Só que isso não ocorre na fobia. Na fobia, a reação, o grau de ativação, ele é totalmente desproporcional, ele ocorre de uma forma muito maior e ele não vai reduzindo conforme essa ameaça se reduz. Pelo contrário, ela se mantém, às vezes até aumenta. Então, a fobia, ela pode ser relacionada a uma antecipação do medo ou da ansiedade. A característica mais importante da fobia é o comprometimento da relação que o sujeito vai estabelecer com o mundo que o cerca. Então, o ser fóbico, ele tem uma relação totalmente comprometida com aquele ambiente quando a causa da fobia está presente. No caso da ocorrência da fobia, diferentemente do que a gente viu quando a gente falou de medo, não ocorre, o medo não prepara o indivíduo para aquela situação, para decidir se ele deve levar essa informação a sério
e se precaver, lutar, fugir. Esse medo paralisa o indivíduo e impede que esse indivíduo tenha uma relação com esse objeto que causa essa fobia. Então ele jamais vai conseguir conviver com essa condição. Essas situações que induzem a fobia, elas ou são evitadas a todo custo pelo ser fóbico, ou, no caso de ser inevitável o contato com o agente causador da fobia, ela vai ser suportada, mas com uma intensidade e um sofrimento exagerados. Esses comportamentos fóbicos, eles podem incluir catatonia ou uma mania concomitante, com uma diminuição da sensibilidade ou da capacidade de resposta à dor. O indivíduo, quando está numa crise fóbica, ele não sente dor, ele se machuca, ele enfrenta qualquer situação, qualquer coisa para fugir daquela condição. Mesmo que ele acabe se machucando nesse momento e a descarga de adrenalina é tão grande que ele não vai sentir dor. E ocorre uma diminuição também da sensibilidade aos estímulos sociais. Além, é claro, da ocorrência de fuga, vocalização, salivação, micção espontânea, defecação espontânea, tremores, comportamentos autodestrutivos e até chegar no ponto de levar a uma convulsão. Ou seja, a exacerbação do sistema nervoso nesse indivíduo ela é tão grave que pode desencadear até uma convulsão. Elas são transtornos de ansiedade de cura muito difícil. Geralmente, a memória de uma resposta de fobia, ela pode desencadear outros transtornos de ansiedade, ou seja, causar problemas outros com relação à ansiedade. Então, em função disso, o tratamento da fobia ele é de fundamental importância, não apenas pela questão da qualidade de vida desse animal ou do bem-estar desse animal, mas também em função dos componentes de comorbidade que poderão acontecer. Esse indivíduo ele pode desencadear um quadro de hipertensão, que pode levar a um quadro de insuficiência renal. Esse indivíduo ele pode sofrer uma lesão grave num momento de tentativa de fuga, porque a fuga é cega. Então, o tratamento dessa fobia é fundamental. Um exemplo de fobia que a gente tem com muita frequência nos nossos ambientes, relacionado aos animais, é a resposta exagerada a sons de trovão ou de fogos de artifício. Quem nunca teve um cão que tinha fobia a fogos de artifício? Eles ficam totalmente desequilibrados. Eu tinha um caso de um cliente meu, ele tinha um sheepdog, não sei se vocês conhecem, o sheepdog é um cão de porte grande, chega a pesar em torno de 25 quilos, e esse animal ele tinha um medo de fogos muito grande. E um dia começaram a soltar fogos e ele, para proteger o animal, ele trancou esse animal dentro do banheiro. Um animal de 25 quilos, fugiu pela janela basculante do banheiro e só foi encontrado uma semana depois, a mais de 5 quilômetros da casa dele. Tá? Então, a fobia realmente ela leva a respostas extremamente exacerbadas. Conclusão. As ansiedades, os medos e as fobias, elas são queixas comportamentais comuns nos nossos pacientes. A falta de um tratamento desses quadros, mesmo que não seja uma fobia, até
até mesmo um medo, tá? Pode resultar no rompimento do vínculo humano-animal, da interação, no comprometimento da qualidade da interação dessa relação ser humano-animal, levando a abandono, a desistência, fazer a pessoa doar esse animal para outra pessoa, ou até mesmo solicitar a eutanásia desse animal. Então, é fundamental que se tenha maior conhecimento da etiologia, da causa e os possíveis tratamentos para esses quadros, para a gente conseguir evitar que situações como essas de abandono ou até de solicitação de eutanásia sejam feitas pelos tutores desses animais. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês na disciplina de bioética e bem-estar animal. Eu espero que tenha conseguido transmitir para vocês alguma informação a respeito do que a gente comentou. Essa disciplina é uma disciplina que não tem ligação direta com a medicina veterinária no que tange ao que vocês esperam em relação à ciência da medicina veterinária, a não ser naquelas pessoas que venham a trabalhar com comportamento, a trabalhar com grandes animais na questão do bem-estar, mas eu acho que ela é uma cadeira que traz um nível de informação generalista que vocês vão usar para o resto da vida de vocês. Quer vocês vão trabalhar com clínica, quer vocês vão trabalhar em laboratório, eu acho que todas as áreas de atuação do médico veterinário, elas foram contempladas nessa disciplina, e em qualquer área que vocês vão trabalhar, vocês vão lembrar: o professor Marcos comentou determinada situação, o professor Marcos falou disso aqui. Isso sem falar na questão da ética que vocês vão levar para a vida de vocês, mesmo que vocês daqui a pouco não levem a medicina veterinária adiante, mas a questão da ética vocês vão levar para a vida toda de vocês, não só na parte profissional, mas também na vida pessoal de vocês. Obrigado pela atenção de vocês. Se preparem para a prova. Vou tentar fazer uma prova não muito difícil, para que vocês tenham possibilidade de se sair bem. E só tenho a agradecer a atenção de vocês nesse semestre que foi atípico, difícil, tanto para vocês quanto para mim. Muito obrigado a todos, uma boa noite, uma boa semana, que vocês tenham sucesso na vida profissional de vocês.